Dando continuidade ao nosso desafio Vencendo o Enem, nós vamos lá para mais uma questão de número 59 da prova azul do Enem de 2016. Vamos lá, galera. A questão diz o seguinte, então. Questão 59. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser usado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento dessas linhas, das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes: HB, 2H, HB, 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Então, o primeiro aí, 2H, HB, 6B. Munido dessas informações, um estudante utilizou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Então está aqui o desenho do sorvete. Então, na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais AB do desenho e, em seguida, conectou nos terminais BC, adotando as leituras RA e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB, RBC, qual resultado o estudante obteve? Bom, ele fez um desenho com os respectivos espessuras que ele tinha colocado anteriormente aqui de lápis, mediu as resistências elétricas de cada um desses desenhos e obteve esses valores. Então, esse valor aqui de resistência elétrica é 5 kΩ. Daqui, 20 kΩ. Esse pedaço 10 kΩ. Esse pedaço 10 kΩ. O que ele fez agora é o seguinte. Ele mediu, depois do desenho aqui feito, ele mediu as resistências RAB. Então, colocou o ohmímetro aqui. Mediu as resistências RBC. Tá? Então, para que a gente consiga compreender bem esse exercício, a gente tem que ter uma certa noção de como as ligações são feitas dos resistores. Se elas estão ligadas em série ou se elas estão ligadas em paralelo. Ou ainda se há uma resistência aí, ou uma associação mista. Tá? Então, se a gente for olhar o desenho aqui novamente, a gente vai perceber, quando ele faz a ligação aqui, RAB, então RAB, a gente percebe, se fosse aqui uma entrada de corrente aqui em B ou em A, para que a gente possa compreender, quando as correntes elas são divididas, então ela entra num ponto e acaba sendo dividida para vários resistores, a gente diz que essa ligação aí está ligada em paralelo. Então, é o que está acontecendo aqui. Se a corrente entra aqui em B, perceba que parte dessa corrente ela vai vir aqui para o de 5 kΩ, parte dessa corrente aqui está vindo para o de 20 kΩ e parte para esse 10 kΩ. Só que essa corrente que vem aqui é a mesma que vem para cá. Então, esses dois resistores de 10 kΩ estão ligados ou estão associados em série, enquanto esse conjunto, ficou parecendo uma carinha, né? Esse conjunto com essa resistência e essa resistência, elas estão ligadas em paralelo. Tá? Então, o que a gente vai fazer é redesenhar esse circuito aqui, olhando dessa forma. Então, é isso que nós vamos ter. Vamos lá, vamos fazer aqui o circuito? Então, a gente tem uma parte desse circuito vindo aqui para baixo, uma parte desse circuito para cima. Então, aqui no meio a gente tem uma resistência de 20 kΩ. Aqui a gente tem duas, uma de 10 ligada em série com uma outra de 10 kΩ. Põe uma em cima e uma embaixo. kΩ. E aqui em cima a gente tem uma de 5 kΩ. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, e aqui seria
para a resistência AB. Certo? Bom, lembrando de como calcular a resistência equivalente em série ou em paralelo, quando está em série basta a gente somar as resistências. Quando está em paralelo, a gente tem algumas regrinhas. E aí a gente vai seguir então para essas regrinhas, vou explicando aqui durante a resolução. Então, nós temos aqui, ó, aqui embaixo, uma resistência equivalente em série. Então, esse conjunto aqui, ó, basta a gente somar. Então, ao invés de a gente colocar aqui 10 kΩ e 10 kΩ, a gente pode reescrever esse cara, 10 mais 10, costuma aí dar 20. Então, a gente tem um 20 kΩ. Então, nós temos três resistências equivalentes, três resistências em paralelo. Essa resistência pode ser calculada como 1RAB igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Fica a seu critério. Eu vou usar as regrinhas que nós temos. Quando a gente tem resistência em paralelo com o mesmo valor, basta a gente pegar o valor da resistência e dividir pelo número que aparece, que é o caso dessas duas. Ó. Então, essas duas aqui, ó, eu posso considerar como uma resistência equivalente 1, vou chamar aqui, de 20 dividido pelo número que aparece. 20 dividido por 2. Então, essa é igual a 10 kΩ. Então, eu posso tirar esses dois carinhas aqui e colocar uma de 10 kΩ. Então, ficaria assim, ó. Uma de 10 kΩ. Uma de 5 kΩ. Ali em cima a gente chegaria também no resultado da mesma forma, tá? Eu faria assim na prova porque de cabeça a gente vai conseguindo fazer isso. Eu não preciso ficar demonstrando isso na hora da prova. Então eu já faria 10 ali, né? Só tô destrinchando o exercício aqui para você, para que a gente consiga aí compreender bem. Mas ali eu já tinha feito ali 10 km, pronto, aí ficaria já nesse circuito. Bom, aqui agora eu tenho duas. E existe uma regrinha que é o produto pela soma de resistência equivalente em paralelo. Então, a resistência equivalente AB, eu posso fazer o produto pela soma. 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. 5 vezes 10 costuma dar 50, 5 vezes 10 costuma dar 15. Eu posso simplificar os dois por 5, vai dar 10 terços. Então, a gente tem aqui a primeira resistência equivalente. Não divida, né? Deixa assim mesmo. Pode ver que tem resultados em fração, então deixa assim mesmo. Certinho? No segundo caso, antes de subir aqui, no segundo caso, a gente tem a seguinte configuração. Ele vai ligar aqui em B e aqui em C. Olhando aqui em B, perceba, se a corrente está entrando aqui, ó, a corrente entra aqui em B. Perceba que parte dessa corrente vem para cá. Parte dessa corrente vem aqui. Então, vou chamar de I aqui, ó. I1, I2. Parte da corrente aqui vem aqui, I3. Certo? Aqui não está... a corrente que chega aqui não é exatamente a I1 nem a I2. Mas perceba que a I1 vem para cá, atinge esse ponto, e a I2 vem aqui e junta com essa I1. Então, o que está passando aqui, ó, é a corrente I1 mais a corrente I2. Certo? Existe a lei de Kirchhoff, né, a primeira lei, diz que são as leis dos nós. Né? Então, a corrente que chega no nó é exatamente igual à corrente que sai daquele nó. Então, se estão chegando aqui I1 e I2, a que sai aqui é a corrente I1 mais I2. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, ó, esses dois carinhas aqui, ele está correndo a divisão das correntes. Então, eles estão ligados em paralelo. Porém, quando se junta e vem essa resistência aqui, ela está ligada em série com esse conjunto. Porque a corrente dela é igual à corrente total do conjunto. Então, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, eu vou redesenhar esse cara aqui. Ó. Então, nós temos o seguinte. Então, simplificando aqui o desenho lá de cima, a resistência BC vai ficar da seguinte forma. Então, eu tenho o ponto
C, o ponto B. A gente vai ter aqui uma resistência em série com um conjunto em paralelo. Aqui um de 10, 5 e 20. E além disso, a gente tem uma resistência que está ligada em paralelo com esse conjunto, que é a de 10 ohms também. Bom, eu vou resolver esse cara de cima aqui primeiro. Como é uma associação mista, a gente tem que resolver, para esse caso, uma associação em paralelo primeiro. Então, resolvendo esse aqui, ó, eu vou chamar de R2, a gente pode fazer o produto pela soma. 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Vai dar 100 dividido por 25, e isso é igual a 4 ohms. Então, a gente teria, né, eu posso reescrever essa parte aqui da seguinte maneira. Um de 10, um de 4 e um de 10 aqui embaixo. Aqui o B, aqui o C. Então, 10, 4 e 10. Agora tem uma associação em paralelo aqui, onde a parte de cima existe uma associação em série. Então, uma associação mista. E para esse caso tem que resolver esse cara em série. E em série é simples, né? Basta a gente somar os dois. Então, 10 mais 4 dá 14. Então, ao invés de fazer a soma aqui para a gente ganhar tempo, eu já vou escrever aqui de baixo 14, né? Um resistor de 14 ohms. Pronto. Agora basta a gente calcular o produto pela soma de novo. Então, RBC, 10 vezes 14 dividido por 10 mais 14. Vai dar 140 dividido por 24. Tá? Então, eu posso aqui, sei lá, dividir por 4 os dois. Então, RB vai ser igual a 140 dividido por 4 dá 35. 24 dividido por 4 dá 6. Então, RBC, desculpa, faltou o C ali também, RBC. Bom, já tem as duas aqui agora, fica tranquilo de resolver. Por quê? Porque ele quer a resistência AB dividido pela resistência BC. A resistência AB, nós vimos aqui, encontramos 10 terços de quilo-ohm. Então, basta a gente escrever 10 terços de quilo-ohm dividido pela RBC, que é 35, dividido por 6. Divisão de fração, mantém lá o cara de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Resolvendo isso, posso cortar o 6 com 3, sobra 2. 20 vezes 2 dá 10 vezes 2 dá 20, dividido por 35. Posso dividir por 5, né? Fazer aqui uma divisão nos dois termos por 5, vai dar RAB, RBC. 20 por 5 dá 4, 35 por 5 dá 7. Então, a razão a qual ele está pedindo dá 4/7. E essa razão não tem unidade de medida, porque estou dividindo duas grandezas idênticas, é a letra B. Então é isso, galera. Obrigado por estar acompanhando o canal. Não esqueça aí, se for do seu interesse, ativa o sininho, né? E dê o like aí, para que eu possa aí chegar para mais gente também e auxiliar mais pessoas a vencer esse Enem. Ok? Um grande abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.